Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou a Isis E eu sou a Suzy. e hoje nós viemos dar continuidade. Nossa, de novo. E hoje nós viemos dar continuidade na nossa história. Aí o canal que nós criamos aqui. O quadro, né? O quadro que nós criamos aqui para contar para vocês em detalhes de como que foi aí desde quando a gente começou a conversar e depois a gente começou a ficar, namorar e resolvemos fugir de casa. Eu, né, na verdade. No vídeo anterior, então, a gente contou aí um pedaço de como que foi, a gente conversou, que a gente, né, começou a ficar, que a minha mãe descobriu. E aí a gente ia contar pra vocês como que foi o dia da nossa fuga. Isso. Né? Então daí depois que a gente decidiu, né, que não tava dando mais aquela situação, porque tava... Assim, pra Isis estava muito ruim, né? Porque ela tava vivendo uma situação muito tensa em casa, né? Muito pesada, a gente quase não conseguia se ver, então a gente decidiu de morar junto. Aí eu falei com meu irmão e a esposa dele, que eles moravam próximos ali dos meus pais, pra ver se ele deixava a gente ficar lá um tempo até a gente arrumar um lugar pra morar. Aí ele, bem doido, concordou. Minha mãe depois queria matar ele. Que onde eu vi ele ter concordado com aquilo lá. Uma loucura. Com essa loucura. Mas daí ele concordou da gente ficar lá uns dias. Acho que uma semana. Deu uma semana que a gente ficou lá na casa dele. Aí na quarta-feira, era bem uma semana que eu tava indo... Eu trabalhava em outra cidade e cada semana uns ia com o carro. E eu tava indo com o carro do meu pai nessa semana. Já tava tensa semana porque eu tava dirigindo, sendo que eu não sabia nem dirigir. Eu tava indo com o carro. Na verdade foi tudo tenso, né? Porque Nossa, foi no mesmo foi horrível mês. aqueles dias. No mesmo mês, a Suzy tinha acabado de assumir um concurso que ela tinha passado. E, tipo, aglomerou tudo ali, né? Serviço porque novo, parece uma tudo coisa. Quando vai novo. acontecer uma coisa, acontece tudo junto. Aí comecei, daí pegou a semana que eu tava indo com o carro, nervosa, porque eu não tinha prática de dirigir. Dava pra dizer que eu nem sabia dirigir, porque eu tinha tirado a carteira e não tinha mais pegado carro nenhum. E o carro do pai da Suzy é difícil de dirigir. Então. Aí, sei que daí na quarta-feira eu cheguei do Ariranha, que eu chegava 5 e pouco. Passei lá na faculdade pra gente conversar, definir os detalhes. Como seria a nossa fuga? Como que a gente ia fazer. Eu já tinha conversado com o meu irmão, já tava certo. Aí a gente se conversou e ficou pra sexta-feira a gente ia fugir. Isso, daí eu tava assim, Aí quando foi na quarta-feira, eu cheguei em casa e eu lembro que eu fiz uma carta explicando, né, os motivos pelo qual eu ia fugir, que eu ia estar bem, que eu pretendia no futuro estar bem e não... Porque eu sabia que ia ser uma decepção pra eles, né? Eu lembro que eu coloquei na carta que eu ainda ia dar orgulho pra eles. E aí eu expliquei que eu ia estar bem e tal, e que eu pretendia manter contato com eles. Aí isso foi na quarta-feira. Eu escrevi essa carta acho que umas 5 vezes pra conseguir escrever, porque eu sou difícil de escrever, de falar as coisas. Mas aí, beleza, deixei essa carta escondida e comecei a preparar as malas, né? Aí eu lembro que eu peguei um saco de lixo, comecei a organizar. Minha mãe e meu pai achou que eu tava organizando meu guarda-roupa. Mas eu comecei a organizar, colocar as coisas aos poucos dentro ali dos pacotes, né? E algumas outras bolsas eu fui colocando algumas roupas. Mas aí eu não fiz tudo na quarta-feira, porque senão ia ficar muito alarmante, né? Aí quarta-feira passou. Quando foi na quinta-feira eu dei continuidade nessas malas aí. Aí eu lembro que eu consegui empacotar bastante coisa, só que eu não coloquei tudo dentro dos pacotes, porque eu tinha colocado esse saco, essas bolsas dentro do guarda-roupa. E daí, pra não ficar escancarado que as bolsas estavam tudo lá dentro, o que eu fiz? Eu deixei algumas roupas de fora e eu empilhei em cima dos pacotes, assim, pra não dar na cara, ninja, né? Gente. Porque no que abriu o guarda-roupa, você via que as roupas estavam lá, mas você não via que tinha caixa ou pacote embaixo das roupas. Porque se a minha mãe chegasse lá, ela ia descobrir tudo e daí o barraco ia cair de verdade, né? Aí eu lembro que na quinta-feira, quase que deu ruim, porque na quinta-feira à noite ela ficou o tempo inteiro me perguntando que eu tava estranha, que eu tava esquisita, o que eu tava planejando.
que eu tava pensando em fazer alguma coisa, porque eu tava muito esquisita. E isso foi, a gente sentou, jantou e a gente se preparou pra dormir. Daí nisso eu tomava remédio pra ansiedade, depressão, e aí o meu remédio ficava na cozinha. E aí eu fui na cozinha antes de dormir, sendo que eu já tinha tomado o remédio. Eu peguei o remédio, a cartela de remédio, fui e guardei dentro do guarda-roupa, pra eu não esquecer de trazer o bendito do remédio, uma coisa que eu não ia conseguir pegar depois, né? Daí nisso a minha mãe veio atrás de mim, que deu uma marada assim. O que você tá fazendo? Por que você tá pegando esse remédio? Isis, presta atenção. Daí eu falei que não era nada, daí eu coloquei dentro do guarda-roupa, fechei a porta. Eu falei, agora ferrou de vez, né? Porque ela vai abrir ali e vai fuçar no guarda-roupa ver o que tá acontecendo, né? Mas eu não sei se foi Deus que iluminou. Ela não fuçou no guarda-roupa e ela foi dormir. Daí, tem alguma coisa pra acrescentar? Não. Daí, quando foi na sexta-feira, eu levantei, fui pra faculdade, normal. E aí era o dia, né? Então a gente tava todo mundo na faculdade tava apreensivo, porque todo mundo sabia. Aí todo mundo assim, louco. Aí nisso a gente já tinha feito um combinado com um namorado, um ex-namorado de uma amiga nossa. E aí ele falou, não, eu pego o carro do meu pai e a gente vai lá buscar as suas coisas. E nessa época eu tinha uma bizinha que com o dinheiro da bolsa do projeto que eu trabalhava, eu tinha comprado uma bizinha, na verdade meu pai comprou e aí eu paguei pra ele essa bizinha. Daí eu vinha com ela todo dia pra faculdade, porque daí compensava mais, né, que eu tinha um horário mais flexível do que ficar dependendo só do ônibus. Daí eu lembro que chegou ali por volta de umas 3 e poucos da tarde, né? Acho que era umas 3 e pouco. Daí eles, e aí, nós vamos ou não vamos? Aí eu sei que juntou eu e mais uma amiga na garupa da vizinha. E a gente foi. E dentro do carro foi a nossa amiga e o ex-namorado dela. E na época eles namoravam, mas depois não deu certo. Aí a gente foi tudo pra Jardim. Chegamos lá. Os vizinhos ficou todo mundo assim pendurado nos muros pra saber o que tava acontecendo. Aí eu sei que eu peguei um pouco de mala, a gente pegou um monte de mala que tava, tudo que tava dentro do meu guarda-roupa, só esquecemos da coberta, né? Eu sinto falta da coberta até hoje, que eu esqueci de trazer a coberta e depois eu perdi o contato do meu pai com a minha mãe e eles não iam me entregar a coberta, né? E esqueci também uma caixinha de madeira que tinha uma carta da Suzy, tinha uns papéis meus da faculdade e tal. Mas aí tudo que tinha lá que eu tinha deixado separado, a gente socou dentro do carro, violão, tudo, sapato, um monte de coisa, tudo que eu tinha. Aí a gente colocou tudo dentro do carro e o que não coube a gente trançou assim, enfiou debaixo dos braços, em cima da vizinha. Eu sei que a vizinha veio até torta, coitada, assim, ó, na pista. E aí a gente fechou tudo e vazamos pra cá, pra cidade onde a gente mora agora. Aí eu lembro que a gente chegou ali na faculdade, que é onde eu ia esperar a Suzy até entanto, né? Eu ia esperar ela, ia sair do serviço, ia lá e me pegar e a gente ia pra casa do irmão dela. Nem sabia onde que o irmão dela nem morava, nada. Que rumo que era. Só Jesus na causa. Acho que eu fiquei tão apavorada que eu nem tchum. Sabe quando você só vai? Só vai. Aí, cheguei ali na faculdade, daí a secretária falou assim, ô Isis, mas você não pode ficar aqui com essas coisas. Porque se chega da polícia ou alguma coisa aqui, vai sujar até o nome da faculdade. Vai, já pensou? Aí ela vai na hora de saber onde que eu ia levar essas coisas. Gente, eu acho que dava mais de 10 bolsas. Dava mais, né? E tipo, tudo bolsa grande. Aí depois, na hora que eu fui abrir, aí eu fiquei, meu Deus, por que eu trouxe tudo isso? Porque nem metade não prestava. Eu falei pra ela que a hora que eu fui lá... roupa rasgada, roupa furada, roupa manchada, roupa velha, calçado estourado. Nossa! Pode falar. A hora que eu fui buscar ela lá a hora que nós começamos a pegar as coisas, eu falei, nossa, realmente é sério mesmo, é pra valer isso, porque misericórdia, quase que não deu pra trazer tudo. Eu não sei, eu acho que eu tinha... Coisa que eu tinha no meu intuito mesmo que eu não ia conversar mais com meu pai e com a minha mãe, que eu tinha que trazer tudo, porque senão eu ia perder o que eu tinha. Aí eu sei que por fim a gente não conseguiu ficar ali na faculdade. E aí tinha uma moça que estudava comigo, que a gente nem tem mais contato, assim, mas era uma colega de sala. E daí ela pegou e falou assim, ó, como eu moro numa kitnet, dá pra você ir lá, levar tuas coisas lá. Isso aqui era longe, dava o quê? Quantos metros, mais ou menos? Uns quilômetros, né? Quilômetros, do outro lado da cidade. Tipo, era muito longe pra levar as coisas na mão. E esse amigo nosso que já tinha ido buscar as coisas, ele já tinha devolvido o carro pro pai dele e o pai dele ia usar.
Aí eu sei que por fim ele conseguiu pegar o carro de volta, a gente socou tudo de novo dentro do carro. E aí a gente levou lá na kitnet dessa colega nossa de sala aí. Deixamos todas as coisas lá e eu fiquei esperando. E aquilo a hora não passava. Daí a gente deixou as coisas na casa dela. E aí eu fui na casa da Letícia, né? Acho que foi. Que eu fiquei esperando lá na casa de outra. Nossa. Que é a irmã dessa uma que foi na garupa da moto comigo pra buscar as malas. Aí a gente ficou lá, eu sei que a gente tomou café da tarde, a hora não passava, e foi dando 5 e pouco, e foi dando 6 e pouco, e nada da Suzy chegar, e aquilo foi me dando um desespero, daí eu ficava assim, eu acho que ela desistiu. Eu acho que ela desistiu. Aí às vezes ela me respondia, que eu mandava as coisas pra ela no Facebook, ou no WhatsApp? No WhatsApp, já. No WhatsApp, pelo celular de outra delas, né, das meninas. Eu mandava mensagem, a Suzy nada de responder, e às vezes respondia malemado. Falei, meu Deus, ela desistiu mesmo, e agora o que eu vou fazer? Mas aí que foi assim, primeiro na quinta-feira eu fui contar pro meu pai, né? Que eu ia ter que contar. Eu ia ter que contar, né? Eu tava me cagando de medo. Daí eu falei, e agora? Daí eu vou contar pro pai, porque o pai é um pouco mais manso do que a mãe, né? Aí uma hora a mãe foi tomar banho, aí ficou só o pai, daí eu chamei ele lá na rua. Eu falei, pai, ó, eu vou te contar um negócio que eu vou fazer amanhã. Eu peguei, ó, eu vou fazer isso. Porque daí eu falei, porque o pai e a mãe dela é assim, assado, e nós resolvemos morar juntos. Aí a primeira coisa que ele ficou preocupado era se o pai e a mãe dela era muito doido e ia vir atrás da gente, que ia fazer alguma coisa com a gente. Então eu falei, não, eles vieram ali, daí no caso, falar com eles, né? Então eu falei, não, acho que isso aí não. Daí você me empresta... Você empresta o carro. Aí ele falou, mas que essas pessoas, elas são meio doidas. Aí ele falou... daí eu pedi o carro emprestado, daí ele emprestou. E ele e a mãe ia sair. No feito certo, eles vão sair, o pai vai contar pra mãe, né? Aí a hora que ele chegou, eu já tava esperando a mãe vir igual uma onça. Aí ele entrou, olhou no fundo do meu olho assim e não falou nada. Ficou quieta. Eu falei, meu Deus. Ficou mudo, não falou nada. Daqui foi pior ainda, né? Aí tá, daí passou a quinta. Daí na sexta-feira eu cheguei do serviço. Tava ela, o meu irmão e minha cunhada lá na casa. O meu irmão já na expectativa, esperando a gente. E ela vermelha, igual um pimentão. Daí ela começou na minha cabeça. Você vai fazer isso mesmo, você tá ficando louca, você perdeu o juízo. Onde já se viu envolver seu irmão, pegar o carro do seu pai, não sei o quê. Falou um monte na cabeça. Daí eu falei, mãe, eu vou. Aí pra tirar o carro tava na garagem ainda. A garagem lá do meu pai é isso aqui, uma rampa. Deu uma subida, assim. Eu não sabia nem dirigir direito. Eu fiquei, e agora? O que eu faço com esse carro? Fiquei pensando, né? Daí chamei o vizinho lá da frente da casa da mãe pra tirar o carro, porque eu já tava nervosa. Eu já não tinha prática pra dirigir. Aí eu pedi pra ele tirar. Aí ele tirou, aí eu fui buscar ela. Aí errei a rua. Que a rua não subia, daí tive que dar um balão enorme. Não, ela desceu a rua. Subir. Aí nisso eu já tava lá esperando na casa onde que as minhas bolsas estavam. Aí eu sei que ela desceu. Era uma rua que descia. Ela só desceu, ela nunca mais que voltar. Ela só foi. Eu acho que o carro até morreu, sei lá, nem lembro. Aí nós olhava lá de cima, porque era uma rua que fazia assim, a gente olhava lá de cima. E a Suzy foi, pô. Eu falei, ué, gente... Aí eu sei que com muito custo ela voltou. Aí depois na hora que ela chegou lá, daí a gente colocou as coisas dentro do carro. Ela começou a trazer aquela multidão de sacola. Quase que não coube tudo dentro do carro. Mas era coisa, gente. Meu Deus do céu. Aí eu sei que na hora de trazer pra casa do irmão dela, né? Ela não queria trazer o carro porque o carro tava lotado de coisa. Eu nem consegui sair com o carro. O carro morria, mas funcionava. Aí eu sei que por fim eu vim que não a louca, porque o freio não tava pegando direito. E era o acelerador que tava... Tinha alguma coisa que tinha tava alguma com defeito nele. Isso, aí eu sei que ele eu morreu só uma hora fui. Que você também eu só não fui, morreu? no meio da estrada assim, eu só liguei e ele fui. Eu sei que eu vim mais coxada, porque não tinha como frear.
no jeito que tava, ia. E é assim que o meu sogro dirige ele também, ele só vai. Tipo, sai da frente! Ai. E eu fui com a vizinha dela daí, atrás, e depois eu passei... Deu trabalho eu alcançar ela. Daí depois chegou lá Meu com Deus. o burco do zóio. Nossa, mas como que você correu? Não tinha o que eu fazer. Ai, que Ai, dia. que dia. Agora a gente fala rindo, mas no dia a vontade era de chorar. Não, aí por fim, né, nós chegamos lá no meu Nossa. irmão, deixamos todas as coisas lá. E ainda tomamos banho pra ir trabalhar ainda, que eu ainda tinha arrumado um bico e colocado ela no meio pra trabalhar também, no primeiro dia. No primeiro dia eu já tive que ir trabalhar e a gente voltou. Depois de passar tão Tarde da nervoso, a gente noite. voltou, era mais de 3 horas Nós da trabalhamos a manhã. noite inteira num evento servindo. Nossa, daí. Não, e aí E foi o a dinheiro gente que nós parou. ganhamos pra passar a primeira semana que nós ficou juntos, Foi. hein? Que a Suzy não tinha recebido ainda do serviço dela. A gente não tinha dinheiro nem pra pagar o aluguel onde a gente ia ficar. E foi Eu na não tinha um primeira. Na primeira kitnet que a gente ficou, né? A Mas gente isso aí ficou- já é outra história, né, É. mano? Já tá longo esse vídeo. E um alcança detalhe também do dia que a gente parou o carro lá pra descer as coisas, eu puxei o freio do irmão, não conseguia mesmo. Nem descoisar. eu, nem eu. Desceu todo Arrancou mundo, o freio gente, de pra mão. tirar descoisar o freio de mão, pra devolver o carro lá pro pai dela. E quem disse que o povo descoisava esse freio? Daí eu sei que eu fui lá, daí desapertar, né, o freio de mão. Aí todo mundo ficou assim, meu Deus, mas o que você tinha feito com o freio? Que o freio não descia. Aí o nervoso foi tanto que virou Hulk, né? Eu acho que foi mesmo, meu Deus. Mas é isso então, gente. Foi essa aventura do dia aí que nós fugimos, que foi dia 30 de setembro de 2016. Eu sei que foi bem loucura, muita falta de juízo. A gente podia ter feito diferente. Bem gente. diferente. Porque a gente pensando com a cabeça fresca que a gente tá hoje em dia, é outra coisa, né? Mas na hora, muita coisa a gente não pensa, não planeja e depois a gente fica, meu Deus do céu, que loucura. Mas era pra ser, estamos aí 7 anos já, né? Sim. Pretendemos ficar mais alguns anos. Alguns tempos. Alguns muitos. Mas é isso então, gente. A gente espera que vocês tenham gostado de saber os detalhes do dia da nossa fuga. No próximo vídeo aí a gente conta pra vocês como que foi A sequência. a sequência de tudo isso aí, que a gente teve que trabalhar, depois a gente teve que ir atrás de lugar pra morar, Enfim, compras né? e tal. Mas é isso, então se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aqui no nosso canal pra não perder os próximos vídeos, né? Isso. Compartilha esse vídeo aí com quem vocês Ativa o acharem sininho. interessante, ativa o sininho, coloca lá todas as notificações pra vocês receberem os vídeos, tá bom? Então, um beijo enorme, até o próximo vídeo e tchau.